Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje trouxemos um vídeo com uma proposta um pouquinho diferente pra vocês, do que a gente tá acostumado a fazer, né amor? É uma inspiração pra vocês aí. Isso, é um vídeo inspiração, é um bolo que eu fiz pra uma cliente há um tempo atrás. A gente tinha gravado esse vídeo, não colocou no canal ainda. Então a gente resolveu colocar agora pra vocês, que é um bolo que a gente gostou bastante da decoração dele, né amor? Isso, ficou top. Ficou muito bacana, então é um modelo inspiração para que vocês possam tirar alguma ideia que vocês queiram tirar desse vídeo. Espero muito que vocês gostem. Se você gostar, por gentileza, dá o seu joinha, clique no gostei. Se não é inscrito no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Se inscreva, a gente quer muito ter você conosco. E siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente tá sempre lá no Instagram, postando várias coisas, tirando dúvidas. Então a gente quer muito ter vocês conosco lá também, né amor? Isso mesmo. Então vamos para o vídeo. Então pessoal, meu look tá bem diferente, né? Mas é porque esse bolo foi especialmente para o cliente. Então bolo para cliente a gente tem que usar os equipamentos de proteção. Então eu sempre prefiro usar as luvas, a máscara e a touca. Eu sei que tem gente que fala que a luva não é tão importante, não é obrigatória, é importante lavar a mão várias vezes e a máscara também não é importante, mas eu sempre preferi fazer assim. Eu acho que é segurança para mim e para o cliente. E a gente que é confeiteiro, que trabalha autônomo, a gente sabe que a gente trabalha doente, trabalha saudável, então quando a gente está gripado mesmo, usar uma máscara, e até saudável mesmo, é muito importante. Então aí no bolo eu comecei fazendo a pré-camada, então o chantininho eu só bati e depois de bater eu amassei, não hidratei com nada, então só amassei, trabalhei ele ali e fui passando no bolo fazendo a pré-camada. A pré-camada é muito importante para cobrir as imperfeições do bolo e para evitar de quando você colocar a segunda camada, que é do chantininho, fique esfarelando, sabe? Sai farelo de bolo junto com sua decoração. Então a pré-camada é muito importante para isso. Então tô fazendo ali a pré-camada em todo o bolo, tampando as imperfeições. Percebam que o chantininho ele tá mais durinho mesmo e é essa a função dele, porque ele não está hidratado. E aí eu faço a pré-camada em todo o bolo, cobrindo todas as imperfeições. Se você gostar desse vídeo da decoração, peço que por gentileza dê seu joinha, curte, se inscreva no canal e acompanhe a gente também no Instagram e no Facebook, porque vocês são muito bem-vindos por lá. Agora eu já estou com o chantilly hidratado no saco de confeitar. Tem um vídeo aqui no canal que ensina você a fazer o chantilly perfeito. E aí ensina como hidratar. Então ele já está hidratado com leite condensado. Eu sempre leite condensado gelado. E tá com o bico 1A da Wilton. Então quando eu comecei, eu vou sempre lá com o bico bem encostado na minha tábua. E vou colocando ao redor do meu bolo. E vou subindo. Preocupa sempre de colocar retinho e de não deixar espaço entre uma fileira e outra, porque isso vai ajudar na hora de você espatular seu bolo. Então fui fazendo isso em todo o bolo, fui colocando o chantininho com o saco de confeitar. Lembra de deixar sempre a mesma quantidade, a quantidade mais nivelado, né? Mais igual em todo o seu bolo. E quando você for colocar o chantininho, você preocupa em girar apenas a sua bailarina. Sua mão fica quietinha no mesmo lugar e aí é a sua bailarina que vai girar, porque isso facilita o seu trabalho. E aí eu coloquei o chantininho em toda a lateral do bolo. Depois que eu preenchi a lateral, eu fui para a parte de cima. A parte de cima não precisa ser tanto chantininho, mas é importante ter uma boa quantidade para você conseguir deixar seu bolo retinho e nivelado em cima também. Depois de preencher toda a parte de cima, eu venho com essa espátula, que eu gosto muito dela para fazer todo esse trabalho. Então eu venho alisando com a espátula a parte de cima e depois eu venho alisando a lateral do meu bolo para deixar lisinho. Lembrando que seu braço vai ficar juntinho do seu corpo, você vai manter o ângulo de 45 graus para ficar bem retinho o seu bolo. Lembra da espátula sempre retinha que eu falo com vocês. E aí tinha umas imperfeições no bolo que não consegui com a espátula cobrir. Então eu vim colocando um pouco mais de chantininho para cobrir as imperfeições. E eu vim depois com a espátula para alisar o bolo.
Lembra de deixar a espátula sempre retinha para você ter um bolo reto. Se você colocar a sua espátula inclinada, o seu bolo vai ficar em forma meio que de cone e não é interessante. Então deixa a espátula sempre retinha. E lembre também de sempre limpar a sua espátula. É muito importante você trabalhar com a sua espátula limpa. Então ali, olha, eu tô sempre, quando eu dou uma arredadinha, eu limpo a espátula e depois eu volto com a espátula limpa. E aí eu vou cobrindo as imperfeições que eu fui achando para que meu bolo ficasse retinho e bonito. E lembra de deixar o acabamento sempre na parte de trás do seu bolo. Então tinha o símbolo aí da Beck Cake na parte da frente e eu sempre termino na parte de trás para esse acabamento não aparecer, não ficar visível para o cliente. Depois que eu fiz toda a parte da lateral, eu venho em cima fazendo as quinas, lembrando que eu não preocupo tanto de deixar as quinas tão perfeitas agora, porque eu tenho aquele método da água quente. Então eu tiro mais superficial mesmo a quina agora com aquela espátula e depois eu vou usar água quente para deixar bem lisinho, bem retinho e com a minha quina bem perfeita do jeito que eu amo. Agora eu já estou aí com meu copo de água quente. O que eu faço? Eu fervo a água, depois que eu fervi eu coloco em um copo de plástico e eu venho com essa minha espátula, essa espátula de cortar bolo mesmo que eu uso. Eu venho com essa espátula e eu molho a espátula lá no copo de água quente, seco ela em um paninho e aí passo no bolo. Limpo no paninho de novo, passo no bolo. Eu passo até 2 vezes. Aí volto depois com a espátula para água quente e repito o processo. Eu faço isso até deixar o meu bolo bem lisinho em cima e bem quinadinho. Essa técnica ajuda demais para o seu bolo ficar com as quinas perfeitas. Depois eu vim com pó dourado diluído na solução alcoólica. Então ficou ali uma pastinha e com o pincel eu vim respingando esse líquido no bolo, então para dar esse efeito dourado bem lindo. Agora eu venho com meu chantininho azul. Esse azul que eu estou usando é o azul marinho, eu coloquei um pouco menos, então ele ficou um pouco mais claro. E eu venho fazendo o efeito cachepó. Então aí eu fiz umas ondinhas, porque eu queria realmente esse efeito mais irregular. Depois que eu fiz isso, eu vim com a espátula alisando meu chantininho, sempre a espátula retinha, o braço grudadinho no corpo para não deixar ele ficar torto. E aí sempre eu alisava, ia lá e limpava a minha espátula. É muito importante limpar a espátula para você ter um acabamento bacana, perfeito. E muito cuidado para não esbarrar na parte de cima do seu bolo e atrapalhar a parte de cima. Eu fiz detalhe com pó antes, com pó dourado diluído no álcool de cereais, porque eu não queria que embaixo ficasse com esse efeito do risquinho. Então, para vocês perceberem, embaixo ele vai ficar lisinho, sem o detalhe do dourado. Então, esse efeito eu acho bem bacana. E aí, depois que eu terminei, eu vim limpando o prato, que é sempre muito importante a gente limpar o prato do bolo. E eu vim com aquele mesmo pó que a gente diluiu no álcool de cereais e vim com o pincel fazendo esse detalhe na borda aí do azul, para ficar um efeito bem bacana e bem bonito. Então, nas imperfeições aí, eu venho fazendo esse detalhe para dar esse detalhe, esse efeito dourado no meu bolo. Só lembrando que esse bolo é de 17 centímetros de diâmetro. A cliente pediu recheio de leite ninho, então brigadeiro de leite ninho nas 3 camadas, foi pedido dela. E a massa é a massa branca, a massa chiffon, tá? Depois que eu fiz todo esse detalhe dourado aí na lateral do meu bolo perto do azul, eu venho com coração de chocolate, que eu já tinha feito esse coração lapidado. Eu fiz com chocolate fracionado mesmo, porque era só um detalhe, e eu coloquei aí em cima do bolo. Depois que eu coloquei, eu percebi que eu tinha colocado torto, porque o símbolo da Beck Cake tá pra frente. Então eu tive que retirar ele e ajeitar aí, mas a sorte é que não deu nenhuma diferença, assim, no topo do bolo não deu nenhum defeito. E esse é o resultado final do meu bolo. Esse bolo a cliente ia presentear o namorado, então eu achei que o coração ia ficar bem legal. A decoração ela deixou a meu critério, então foi essa decoração que eu escolhi para a cliente. E ela amou o resultado, foi muito bacana, ela elogiou bastante. E tá aí para vocês, que serve como inspiração, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu peço por gentileza que clique no gostei, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, porque você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. E deixe nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo pra gente fazer mais pra você também, tá bom? Obrigada, tchauzinho, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.